Quadrinho tá muito caro. Você sabe, eu sei, tá todo mundo sabendo. Quem compra quadrinhos ou quem inventa de começar a comprar quadrinhos tá percebendo que tá caro pra caramba. Então eu resolvi aqui fazer um vídeo para comentar quais são os motivos, pelo menos até onde eu consigo perceber, que fazem com que os quadrinhos estejam tão caros nesse momento. Já tem outros vídeos, já tem outros textos falando da alta de preço dos quadrinhos, explicando, só que são explicações que eu acho que em algum ponto deixam de lado alguns fatores, ou passam pano para alguns aspectos, ou ressaltando apenas outros. Então eu resolvi realmente fazer o que eu acho que é uma explicação um tanto mais completa. Mas obviamente vai ficar faltando uma coisa ou outra, então quem tiver aspectos a mais, fatores a mais a acrescentar, por favor, deixa aí nos comentários. Eu resolvi dividir em 3 eixos o motivo pelo qual os quadrinhos estão tão caros, tá bom? Um é econômico, o outro é político e o outro é cultural. Vamos começar pelo econômico, tá? Bem, a primeira explicação, muito simples, é câmbio, certo? Quadrinhos, por exemplo, DC, Marvel, são negociados em dólar. O dólar tá nas tampas, certo? Quadrinho europeu em euro. Então, assim, o câmbio faz com que esses materiais fiquem caros, né? Obviamente, para você conseguir publicar eles aqui, as editoras precisam pagar quantias muito altas para os artistas, para as editoras, por uma série de taxas e sobretaxas que vão recaindo, e não são taxas nacionais, são taxas que você tem que pagar para as editoras, tem que pagar para os artistas, tem que pagar às vezes simplesmente para ter acesso aos materiais digitais, enfim, uma série de valores que você tem que ir pagando durante o processo para simplesmente poder lançar esse quadrinho aqui. E para piorar tem a questão do papel, porque mesmo que a gente do dia para a noite resolva começar a lançar só quadrinho brasileiro, porque se tornou inviável licenciar quadrinhos de fora, porque a nossa moeda, o real, está muito fraca perante moedas estrangeiras, o papel, ele também sofre com o aumento do dólar. A celulose, ela é uma commodity, ela é indexada em dólar, portanto, ela também está subindo, ela também está ficando muito cara. Então, mesmo um quadrinho brasileiro, ele subiu de preço. Por quê? Porque o papel está subindo de preço. Soma isso com a inflação do período, com a perda do poder de compra dos nossos salários, da nossa renda, e cara, está pronta o problema. Ou seja, você tem produtos muito caros, com uma renda muito fraca, porque veja, se fosse uma coisa onde a gente estivesse num crescimento econômico tremendo, a gente absorvia isso, ok? Os quadrinhos são caríssimos, porque cambialmente eles ficam muito caros, né, e tal, mas, ok, a gente ganha bem, a gente tem salários muito bons e tal, então de alguma maneira a gente consegue absorver, mas não é o caso. E tem fatores que estão entre o econômico e o político que interferem nesse processo, como, por exemplo, a crise ambiental. Sair queimando floresta, dizendo, tanto faz, isso interfere na indústria do papel, porque ela é uma indústria exportadora e, portanto, acaba sofrendo represálias do mercado estrangeiro, do mercado externo, que olha e fala, olha, eu não vou sair comprando papel, que a procedência é estranha, porque vem de um país onde o pessoal sai queimando floresta a rodo. Tem também agora a crise hídrica. A indústria do papel depende muito de água e consome muita energia elétrica como qualquer indústria. Portanto, com a crise hídrica agora que a gente vai ter, a energia elétrica vai ser mais cara. E cabe lembrar que, apesar de não há um consenso científico, se acredita muito que a falta de chuva tem a ver também por causa do desmatamento. Então, E já que eu comecei a falar de aspectos tipicamente políticos, vamos falar de qual é o grande problema político que interfere no preço das histórias em quadrinhos no Brasil. E este é falta de público. Já cansei de dizer aqui que o mercado é frágil, ele está muito nichado, há muitos poucos leitores de quadrinhos. Vocês querem tirar a temperatura disso? Olhem aqui para o YouTube, olhem para os canais de YouTube. Olha, não estou falando isso para sair comparando assim no sentido de quem tem mais, quem tem menos, mas é muito sintomático que os canais maiores ou os menores não tenham tanta diferença em termos de números absolutos de view. Os canais de quadrinhos eu estou falando. Não há grandes diferenças. E por que que não há? Um canal de 100 mil inscritos para um canal de 2 mil inscritos não tem uma diferença tão absurda de visualizações.
em vídeos de resenha de quadrinhos. E por quê? Porque esse público já está pequeno, porque basicamente é o mesmo público que está assistindo esses vídeos. Claro que os vídeos que estão os canais que estão há mais tempo, que tem mais inscrições, eles têm um pouco mais de público, mas em números absolutos, ter 1.000, 2.000 visualizações a mais é muito pouco. Então, basicamente, só por isso, você já começa a sentir que tem muita pouca gente lendo quadrinhos. Ou seja, nós não estamos formando leitores, pelo contrário, nós estamos talvez perdendo leitores. Por quê? Porque as pessoas estão sem grana. Eu seguido vejo respostas aqui no canal de gente falando assim: cara, graças a ti eu comecei a ler quadrinhos, eu voltei a ler quadrinhos. Mas eu também recebo muita resposta de gente dizendo o seguinte: parei, tô desempregado, tô sem grana. E as pessoas, eu acho que também param de assistir, porque uma hora elas desanimam. Imagina tu ficar assistindo o cara mostrando gibi atrás de gibi, e tu ali não podendo comprar nada, não podendo consumir nada, deve dar uma deprê danada, entende? Então, é óbvio que as pessoas vão se afastando e talvez nunca mais retornem. Então, nesse ponto, os influencers, ou seja, as pessoas capazes de sair divulgando quadrinhos, elas têm um poder muito limitado. E vamos combinar, vamos pegar, sei lá, um Pipoca e Nanquim, que quando fala de quadrinhos, vídeos que são estritamente quadrinhos, que tem, sei lá, 20.000 visualizações, isso é nada, perto do quê? Perto do poder que tem as escolas no Brasil. Elas sim têm capilaridade, elas sim são capazes de formar leitores. Entre 2006 e 2014 nós tínhamos o programa Biblioteca na Escola, que distribuía quadrinhos para todas as escolas do Brasil. Era um programa que tinha seus problemas, vale um vídeo à parte, mas, apesar de tudo, era alguma coisa perto do nada. E era importante que os quadrinhos chegassem nas bibliotecas. Era pouco também, porque só o quadrinho estar lá estocado na biblioteca não é o suficiente, porque muitas vezes os professores não sabem trabalhar os quadrinhos com os alunos. Eu já ofereci, quem me conhece aqui mais tempo sabe que eu ofereço às vezes curso gratuito, curso pago, que seja para professores do ensino básico, para como eles conseguirem trabalhar com quadrinhos na sala de aula. Só que isso tem que ser algo mais estrutural. Ou seja, é preciso que tenha quadrinhos na biblioteca e é preciso que os professores, em massa, saibam trabalhar histórias em quadrinhos em sala de aula. E para isso acontecer, por sua vez, as universidades, seja nos cursos de licenciatura, ou seja, ter mais histórias em quadrinhos nos cursos de letras português, licenciatura, por exemplo, ou tu ter um curso de graduação, licenciatura em quadrinhos, ou tu ter programas de estrito sensu, seja mestrado, doutorado em quadrinhos nas universidades federais. Enfim, há de se pensar como se pode fazer isso, mas é preciso que as universidades federais, por sua vez, comecem a estudar quadrinhos para valer, que tenhamos estudos de quadrinhos mais e mais para pensar tanto a parte de ensino como pesquisa, e isso se reverter no que se produz e no que se ensina na sala de aula. E aí você que está me assistindo vai dizer assim: pô, mas olha só o investimento de dinheiro público só para as pessoas ler gibi. Caramba, tu vai abrir cursos, tu vai investir na formação de professores só para gibi? Também não, né, cara? Para que isso, né? Você que está me vendo pode estar pensando isso. Só que, bicho, olha só. Primeiro, a indústria dos quadrinhos emprega, tá? E se ela cresce, ela emprega mais, ela move a economia muito mais. Isso já era uma resposta, só que ela é uma resposta ainda fraca. Concordo que ela é fraca. Acontece que cultura não só é uma obrigação do Estado, como já diz na nossa Constituição, mas também cultura é estratégico, galera. Tá? Se a gente continuar tendo essa ideia no Brasil, essa ideia tosca, burra, herança dessa sociedade escravagista que nós temos, de que educação serve para só tu dar um ensinozinho técnico ali para o cara servir de peça de reposição no mercado, a gente vai continuar sendo essa nação subdesenvolvida que a gente é. A gente precisa formar pessoas a partir do lúdico. O lúdico, ele tem um poder danado de instigar a criatividade e, portanto, de um ponto de vista bem capitalista, formar líderes, empreendedores, pessoas criativas, enfim, o diabo do vocabulário que você quiser dar aí. Por isso os quadrinhos dependem das escolas e as escolas, em certa parte, dependem dos quadrinhos. As escolas têm essa capilaridade, os quadrinhos não podem se divulgar ou se fazerem presentes na vida sem ser pelas escolas, e da mesma maneira as escolas precisam do quadrinho, como precisam da literatura, como precisam do cinema, como precisam da música, como precisam das artes em geral, como talvez o seu grande instrumento de sensibilização, de produção, de uma certa subjetividade, de uma humanidade que é aquela que vai nos diferenciar com qualquer máquina que faça os trabalhos aí, que hoje nós nem mais faremos, porque
já tem máquinas fazendo. Isso nos leva ao terceiro eixo aqui, que é o cultural. O porquê que os quadrinhos estão caros do ponto de vista cultural. E aí, é preciso comentar algo que sempre o pessoal chia muito, né? Que é a elitização dos quadrinhos. É algo que eu também critico bastante aqui. Gente, olha só, vou usar aqui a seguinte metáfora, tá? Quem é que já viu Thelma e Louise? Thelma e Louise, para quem não viu, e eu já vou ter que fazer um baita de um spoiler, no final do filme, elas sendo perseguidas pela polícia, elas fogem, elas aceleram o carro em direção ao abismo. Fiquem com essa imagem, tá? Hoje o mercado de quadrinho tem como ponto de fuga um abismo. Ele está correndo em direção ao precipício. As editoras de quadrinho, a maioria, pelo menos, sabem disso. E que abismo é esse? Esse abismo é essa elitização, é essa gourmetização dos quadrinhos. Só que elas fazem isso por quê? Porque do lado de trás, quem está perseguindo elas, são esses fatores todos que eu acabei de apontar. São esses fatores econômicos, são esses fatores políticos. Nós não temos uma política de formação de leitores, nós temos uma economia extremamente desfavorável, portanto, sobrou correr para lá. E esse correr para lá acaba acontecendo por quê? Ora, tem poucos leitores, o quadrinho já é caro. Como é que você consegue chamar a atenção do pessoal? Agregando valor. Então daí vem a capa dura, vem o papel com cheiro de lavanda, vem aquelas séries de frescuras que servem basicamente para você conseguir capturar no imaginário do consumidor o seguinte, ó, já que você vai gastar uma grana preta comprando gibi, pelo menos que seja algo que encha os olhos. Só que a gente sabe que isso é uma bola de neve, porque isso acaba aumentando os preços, que por sua vez faz com que menos gente consiga comprar, que por sua vez faz os preços ficarem ainda mais altos e menos gente ainda consiga comprar e mais alto. Tu entende? É óbvio que isso é ir em direção ao abismo. Ah, e tem a taxação sobre livros, né, que estão querendo fazer. Se fizerem isso mesmo, então, aí ferrou. Imagina, aí mesmo que fica inviável, porque já é completamente difícil, já está próximo do impossível lidar com um público tão pequeno, com livros ainda mais e mais caros. Por isso, mais uma vez, eu sou obrigado aqui a ser o profeta do Apocalipse e dizer para vocês o seguinte, depois vocês me cobrem aqui, se a situação não mudar, se a gente não tiver uma folga, um alívio em nenhum desses fatores todos que eu estou falando aí, a tendência é a gente começar a ter uma certa quebradeira aí de editoras. Tem editoras que não vão mais conseguir se sustentar, vai ser inviável para elas continuarem nessa situação. Já há sinais muito claros, é que na verdade a gente já se acostumou. Por exemplo, editoras estarem no Catarse. Cara, a gente tem que pensar o seguinte, o crowdfunding, ele foi criado, ele é pensado acima de tudo para artistas independentes. Tem uma série de editoras que já nasceram dentro do crowdfunding. Acho que a Figura, a Grafite, Script, mas por exemplo, pensa numa editora como a Zarabatana, que tem um catálogo maravilhoso e agora está tentando se financiar pelo Catarse. O que provavelmente vai acontecer se o cenário não melhorar é que as editoras que são já canais de YouTube, por exemplo, ou aquelas que surfam muito bem nas redes sociais, vão conseguir continuar mobilizando uma base e conseguir vender seus livros com uma tiragem cada vez menor, mas vão conseguir. E vão ter outras que vão sucumbir nesse processo. Eu não quero ficar aqui apontando nomes, mas isso já está acontecendo. A gente já vê editoras que estão com problemas financeiros graves, que estão dependendo de uma série de ajudas, de campanhas, para conseguir publicar seus materiais do dia a dia. Ou editoras que entraram no ponto morto, que estão publicando muito pouco, materiais muito pontuais, ou até mesmo no contrário, estão precisando fazer caixa e estão anunciando muita coisa uma atrás da outra. A gente está vendo uma série de movimentações nesse sentido. Todas elas são sinais de que as coisas não estão bem. Só que eu repito, não adianta aqui jogar pedra na capa dura das editoras, porque elas estão encurraladas, tá entendendo? É difícil mesmo sair disso. Por isso que eu falo, sobrou correr em direção ao abismo. Como é que uma editora vai fazer com que seus materiais se destaquem diante do cenário onde tem uma porrada de editora de quadrinhos, tem um público leitor pequeno, ela começa a ter que jogar purpurina no quadrinho dela, no material que ela lança, entende? Poucas editoras estão ainda se esquivando dessa estratégia. Talvez a Nemo seja uma que ainda não foi nesse caminho. Mas a grande maioria está fazendo isso. E tem um outro fator que eu não vejo os comentaristas de YouTube falarem, e aí eu sei por que não costumam falar muito, mas é a Amazon dependência. Vamos ser francos, eu já fiz vídeo aqui. A gente sabe que a Amazon faz pressão
para que os quadrinhos sejam vendidos para ela com determinado desconto. Então, por sua vez, é preciso que eles saiam, eles já tenham de pronto um preço de capa elevado. Então, aquele preço de capa elevado na banca é um preço de capa elevado porque a Amazon precisa vender com desconto para você. Em resumo, dito de outra forma, você precisa, para pagar o preço normal, que o livro custe originalmente o dobro do que ele seria o normal. Claro que eu estou exagerando, mas é só para você entender. Isso não chega a ser um problema exclusivo da Amazon, a Saraiva também já praticava algo assim. Então isso, na verdade, tem a ver com monopólios, tem a ver com práticas que já são bastante complicadas que existem entre editoras e livrarias, enfim. Então era isso, pessoal. Espero ter contribuído. Devo ter deixado algum aspecto de fora. Acrescentem aí o que eu acabei não falando. Mas acho que isso ajuda a nos dar um panorama do porquê que os nossos quadrinhos estão caros e também a pensar o seguinte: cruzar o braço e reclamar não vai fazer com que as coisas mudem, certo? Se inscrevam, curtam, compartilhem, tudo isso ajuda demais e segue lá no Instagram, @CanesaSarjeta. Valeu!